Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Eliane Correia, Insights do Bem, e aqui eu vou trazer dicas hoje de como foi a nossa imigração e a alfândega, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Fica ligado nas dicas que eu vou passar para vocês agora, que são muito importantes e podem te ajudar na sua viagem para Disney ou para qualquer outro lugar do mundo. E logo após a vinheta, aproveita aqui e já curte o canal, se inscreve, ativa as notificações para receber as novidades e compartilha com seus amigos para que outras pessoas também possam conhecer o nosso canal. Fica ligado. Novidades e compartilha com seus amigos para que outras pessoas também possam conhecer o nosso canal. Oi pessoal, nós saímos de Recife, pegamos um voo direto até o aeroporto MCO em Orlando e nós passamos na imigração do Brasil aqui em Recife e na imigração americana lá em Orlando, neste aeroporto. E eu vou contar para vocês um pouco de como foi a nossa experiência. Para nós foi uma surpresa porque eu não sabia, por mais que eu tivesse pesquisado, que eu tinha que passar pela imigração também brasileira, já que eu estava levando uma criança. Você passa na imigração brasileira aqui e na imigração americana quando você chega no aeroporto. Se você pegar um voo com escalas, só vai precisar passar na imigração americana no primeiro ponto que você parar no país. Se você pegar uma escala, por exemplo, Miami, depois Orlando, você vai passar pela imigração em Miami e não vai precisar passar novamente na imigração quando chegar em Orlando. Então é necessário uma única vez. Só que nós não sabíamos que temos que passar também pela brasileira aqui. E é importante que você tenha toda a documentação dos seus filhos em mãos para que vocês possam ter autorização para viajar. Caso dos filhos viajarem com um dos pais, é importante que tenha autorização por escrito no passaporte ou uma carta reconhecida firma, como a lei manda. Então verifique a documentação necessária para você viajar com crianças. Então quando a gente passa pela mala na alfândega, vou deixar aqui no card um vídeo falando sobre como preparar a sua mala, porque eu vi muita gente perdendo coisas de valor na hora que você vai passando por levar produtos acima de 100 ml na mala de mão. Então fica ligado em como preparar a sua mala, esse assunto para um outro vídeo que já está aqui no canal. Você vai passar para uma fila, que é uma fila indiana, para passar pela imigração do Brasil. Se você não está com crianças, você vai ser só revistado por uma pessoa que vai pegar o seu passaporte. Você vai passar por uma pessoa que vai pegar o seu passaporte, olhar e passar direto. Mas se você vai com crianças, ele fica te avisando. Criança tem que passar pela Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Federal. Parece que é uma lavagem cerebral, uma pressão para você ficar nervoso, porque você vai falar com a agente da Polícia Federal aqui brasileira. Eles foram muito fechados, não deram nem um sorriso, olhavam pra gente, olhavam pra Carlinhos, olhavam pro pai. Parecia que ele não estava muito parecido com a foto do passaporte, e ele ficou olhando várias vezes, e até que ele só pegou o nosso passaporte, anotou algumas coisas e nos liberou para pegar o voo. Quando você vai entrar no avião, eles pedem novamente para você mostrar a página do visto antes de entrar no avião. Tudo tem que estar muito documentado, muito certinho, para que você possa ter tempo. No vídeo que eu falo sobre a minha viagem, também conto para vocês que o visto precisa o passaporte precisa estar válido com pelo menos 6 meses após a data da sua viagem, porque você vai ter um carimbozinho lá do seu visto que lhe dá direito a ficar 6 meses no país. Então é importante que seu passaporte tenha validade até o final do seu percurso nessa estadia, após os 6 meses ainda a partir da sua viagem. O que acontece? Pegamos nosso avião e fomos viajando direto para Orlando. Eu fiquei pensando que já havia visto várias pessoas falarem, no meio do caminho você vai receber uma carta e tem que preencher e dizer onde é que você vai estar hospedado e que você vai ter que ter tudo ali anotado e você vai botar quanto você está levando e você já vai respondendo algumas perguntas. Não aconteceu conosco. Eu acredito que essa história mudou, não é mais desta forma. Quando a gente pega o avião aqui no Brasil, ele já pergunta onde a gente vai estar hospedado. Não sei se já vai alguma informação para o nosso visto, mas ele já pergunta aqui no caminho, na hora do check-in. Então, não preenchi nada no avião, desci preocupada porque eu não tinha preenchido nada, não sabia nem como é que eu ia, mas você desce do avião e segue a manada, vai embora, segue aquela fila e você, é interessante que quando a gente chega em Orlando, a gente, pronto, estou no outro país e eu não falo a língua e vamos ver o que vai acontecer. Todo mundo fica no caminho falando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E você fala, poxa, eles falam português? Sim, fique atento, porque todo mundo que está ali no seu caminho fala português. E eles estavam lá, nos deram boas-vindas, eram vários agentes da imigração e a gente vai passando por eles bem fechados. É importante que existe uma regra que o próprio piloto avisa antes de você descer do avião, que é proibido usar o celular
dentro desse percurso. Você só pode pegar o seu telefone quando você passa totalmente da alfândega e pega a sua mala. Infelizmente, os brasileiros ainda são muito teimosos e eu vi muita gente usando o celular nesse pedaço. É totalmente proibido. Você pode ser repreendido porque está desobedecendo uma ordem do país. Então, não usem o celular nesse pedaço. Depois que desce do avião, dá para aguentar um pouquinho, deixa lá no modo avião, continua dentro da bolsa, até você pegar as suas malas e sair do local de desembarque, tá certo? Então, seguiu aquela fila gigante e nós vamos lá seguindo a manada. É bom você sentar na frente do avião porque você vai pegar uma fila um pouco menor, mas dependendo do horário, se tiver chegado outros voos do mesmo caminho para o mesmo país, pode acontecer de você pegar uma fila grande na imigração. Nós pegamos uma fila, acho que de umas 300 pessoas na nossa frente, mas é uma fila que anda muito, ela vai rápido e são vários guichês que estão atendendo. A gente anda um certo pedaço até chegar lá e a gente ficou lá naquela fila gigante. Muitos agentes da imigração só apontando, fica aqui, você pensa que eles não estão te ouvindo, não estão te entendendo, mas eles entendem o português. Eu digo isso porque nesse pedaço, meu esposo achou que tinha perdido a aliança, depois a gente encontrou dentro da mala, mas ele ficou preocupado, que achou que tinha perdido uma aliança e não podia mais voltar para dentro do avião para procurar. E a gente ficou no meio da fila, olhando para o chão e todo desconfiado. Eu disse, pronto, vamos ser barrados da imigração pela cara de desconfiados, né? E ninguém entendia porque a gente estava olhando tanto para o chão, olhando, procurando se achava a aliança dele. Até que eu falei para uma pessoa assim, tentei falar com ela em inglês e ela virou para mim falando em português, o que que foi? E eu disse, não, ele perdeu a aliança no caminho. E ela disse, eu vou tentar localizar. E mandou uma pessoa lá olhar, não encontraram a aliança. E eu fiquei na fila, já estava me dando por perdida a aliança. E nós seguimos para a nossa vez. Quando chegou a nossa vez, foi tudo muito rápido. As outras pessoas que passaram antes de nós, eu observei que algumas eram rápidas, outras eram mais demoradas. Mas tem pessoas que ele faz mais perguntas, tem pessoas que ele nem olha muito na cara. E nós pegamos um policial americano, aquela fardamento americano, bem típico de filmes, parecia um xerife de filme de interior. E ele todo fechadão, ele falava um espanhol meio português, meio troncho lá, mas ele me entendia e eu comecei falando português para ver se ele realmente estava me entendendo. Então ele chegou, olhou pra gente, pediu um passaporte de cada vez, a gente foi dando os passaportes para ele. E interessante é que ele já pegou o meu passaporte, já foi carimbando. E eu disse, nossa, eu já ganhei o carimbo, é meu visto. E eu fiquei quieta, né? Ele só perguntou assim, quantos dias vão passar por aqui? E eu falei, 10 dias. E ele já foi dizendo assim, ó, bota a mão aqui, a gente pôs as digitais, tirou a nossa foto e nós fomos liberados. Simples assim, foi muito prático. Agora, eu mostrei inclusive no vídeo anterior que eu levei toda a minha documentação impressa, os meus vouchers, aonde eu ia ficar, o carro que eu estava alugando, os hotéis, tudo certinho. Por quê? Se eu fosse perguntada e eu não soubesse me expressar, eu poderia apresentar os meus vouchers que comprovariam que eu estava indo para uma viagem de lazer, com os meus ingressos para o parque, que eram um bate e volta e eu não tinha interesse em ficar naquele país. Então, cada caso é um caso. Eu acredito que algumas pessoas demoraram mais, porque talvez não era visto de turista, talvez visto de trabalho. Então, dependendo do seu visto, que o meu foi o B1, B2, que é visto para turista. Então, foi muito prático, foi muito rápido. Não tivemos nenhum problema na imigração americana. Alívio, passamos daquilo ali, estamos dentro dos Estados Unidos. Glória a Deus. Passamos por ali, pegamos o nosso carimbo mágico, que nos deu direito a estar nos Estados Unidos até o dia 10 de abril de 2020. Mas a gente só ia ficar 10 dias mesmo. E então, nós seguimos para pegar as nossas malas. Lembrando que quando a gente vai para o setor de malas, ainda é proibido usar o celular, tá certo? A gente não pode utilizar. Eu até perguntei, tem Wi-Fi? Ela falou, tem, você não pode usar o telefone. O aeroporto todo tem Wi-Fi. Interessante é que nos Estados Unidos inteiro, onde você chega, você encontra o Wi-Fi, nas lojas, no Walmart, dentro dos mercados. Onde você tiver, você tem Wi-Fi. Os hotéis são geralmente o Wi-Fi liberado. Então é super tranquilo, mas nesse pedaço ainda é proibido utilizar o celular, tá joia? Então o que acontece? Passamos por ali, pegamos as nossas malas, demora um pouco, porque eles fazem uma análise das malas, os cachorros cheiram a sua mala, enfim, então demora para descer as malas. E quando a gente pegou, encontrei inclusive um agente que estava lá ajudando nas malas, que era brasileira, e ela nos orientou como fazer essa saída do aeroporto. Pegamos as malas, colocamos no carrinho. E quando a gente saiu, achando que ia sair do aeroporto tal, com o carrinho, alguém chega assim, não pode passar daqui com o carrinho, deixa o carrinho. E a gente tinha dado nem 50 metros com o carrinho, na verdade.
Você tem que sair, pegar as suas malas na mão, pegar o monotrail, que é um trenzinho que leva você até o local onde aluga o carro, para então você sair do aeroporto e seguir o seu destino, tá certo? Então, foi super tranquila a nossa imigração e nós fomos às compras. Nós sabemos que nós temos um limite de $500. Além disso, você pode trazer um celular, desde que você só tenha um telefone, na verdade. Pode trazer uma máquina fotográfica, tem algumas coisas que são permitidos trazer. E no mais, são $500 e pode trazer coisas de uso pessoal. Confesso que eu fiquei meio assustada com relação a esses valores, então eu evitei trazer coisas de eletrônicos que fossem acima de $500, mas pesei um pouquinho mais no uso pessoal, que era coisas que eu queria realmente trazer dos Estados Unidos. Depois já mostrei para vocês alguns vídeos aqui com relação a isso, as compras que nós fizemos por lá, tá certo? Então depois fica ligado aqui, vou deixar no final alguns vídeos que nós fizemos de compras lá nos Estados Unidos. Seguindo a nossa viagem, nós fizemos tudo que tinha para fazer lá e estamos de volta. Todos temerosos para passar de volta na alfândega e também na imigração. Já falei como é que é o aeroporto nos Estados Unidos, ele é bem mais rígido do que no Brasil. Tem vídeo aqui no canal falando como foi nosso voo na Azul e a gente passa pela imigração americana novamente. Apresenta os passaportes, ele libera você, é muito mais fácil e você vem pegar as suas malas no Brasil, para depois que pega as suas malas, então é que você vai passar pela alfândega brasileira. Quando nós fizemos o check-in lá de volta no aeroporto, nós tínhamos mandado embalar as nossas malas. Vou deixar vídeo aqui no canal falando como foi que nós embalamos as nossas malas. E ela disse assim pra mim, olha, não se preocupem que eles podem abrir algumas malas. 90% das malas são abertas. Se você tiver alguma coisa que eles desconfiem que seja proibido, às vezes você compra um produto de limpeza, alguma coisa que é proibido trazer, você não sabe. Então eles abrem a sua mala, vão deixar um bilhetinho dentro da sua mala e podem fechar de volta, trazer de volta, ou podem retirar alguma coisa que achem que seja proibido de usar. Então tenha muito cuidado com relação ao que você pode trazer no avião. Leia as regras lá da companhia aérea para que você não seja surpreendido por perder algum produto nessa viagem de volta. Então, quando nós fizemos esse embalo das malas, eu achei que todo mundo fazia e tal, e minha mala estava lá toda embaladinha. E eu, quando fui pegar as malas de volta, comecei a observar as outras pessoas. Poucas pessoas haviam feito essa embalagem de malas, mas eu percebi que algumas tinham sido colocados o lacre lá da Azul, outras estavam só com cadeado do TSA, enfim. Mas isso é um assunto também para um novo vídeo que a gente vai fazer aqui no canal. Então, pegamos as nossas malas e passamos pela alfândega brasileira. Aqui no aeroporto de Recife é um caminho bem estreito. Você pega a mala e tem que fazer uma curva. Você tem um caminho que você pode declarar bens ou outro que você passa sem declarar os bens. Eu vi todo mundo passando pelo caminho de não declarar bens e ficam 3 pessoas lá de frente olhando para você, esperando que você vacile ou demonstre alguma insegurança, não sei qual é o critério que eles usam para parar alguém na alfândega. E nós passamos, fomos quase os últimos a passar, que nossa mala tinha sido colocada primeiro no avião e demorou, consequentemente, sendo a última a sair do avião. Então a gente passou por lá, quase não tinha mais ninguém passando. Eles olharam para nós, a gente passou sem ser parado, tá certo? Nós levamos 7 malas, fizemos 7 malas com as malas de mão e foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus tudo passou sem nenhum problema, mas uma coisa eu tinha também me preocupado com relação à volta, assim como eu levei os vouchers na ida, na volta eu trouxe todas as notas fiscais das compras que eu fiz, fáceis dentro da bolsa, para poder provar que eu não havia ultrapassado a cota de $500 em produtos que são proibidos de trazer acima dessa cota para não pagar o imposto excedente. Então fica aqui as dicas para você, se vai viajar para fora do Brasil, esse vídeo pode te ajudar. Compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, sua pergunta, o que é que você quer saber de como foi a nossa visita lá nos Estados Unidos, como é que foi todo esse nosso trâmite nesse período, a alfândega, a imigração. Que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então fica aqui ligado nesse canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos, tá certo? E aproveita a sua programação, se organize e venha fazer uma viagem como essa, porque realmente é uma viagem dos sonhos. Vale muito, muito a pena. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal.